Fala, guerreiros! Com o fim da primeira temporada de A Casa de Ashur, percebemos que a série trouxe ali personagens diversos com estilos diferentes de combate e vários duelos que levantaram uma boa pergunta: quem são os melhores guerreiros da série? Então no vídeo de hoje eu vou trazer aqui o meu ranking com os 10 guerreiros mais fortes da primeira temporada. Então já deixa o like aí pra não esquecer e comenta qual seria o seu top 10. Bora pro ranking. Abrindo o ranking, temos Targon. Ele é um personagem com muito potencial e sinceramente acho que nas próximas temporadas ele pode evoluir bastante e até tá subindo muito nesse ranking. Ao longo da temporada ali dá pra ver uma evolução clara. No início temos um Targon que luta muito na base da emoção e da raiva, sem tanto controle, mas conforme a história avança, ele passa a mostrar mais técnica e domínio em combate. Inclusive, ele tem muita criatividade. Alguns dos golpes mais marcantes da série são dele. No fim da temporada, essa evolução fica ainda mais evidente, mostrando que ele tem tudo para se tornar um gladiador de um nível mais alto. E além disso, vimos que quando ele está em fúria, seus atributos parecem aumentar bastante. Ele fica bem mais focado, agressivo e determinado. No entanto, dá para ver que ele ainda é um guerreiro em formação, falta um pouco aí de consistência e maturidade em combate, e ele pode estar adquirindo aí no futuro. Eu foderei seu cadáver. Ammonius aparece pouco, mas ainda assim dá pra considerar ele nesse ranking. Na luta contra Aquila fica claro que ele tem muita força física e um bom domínio no combate corpo a corpo, e o problema é que por ele ser mais pesado, ele acaba sendo mais lento, e isso abre espaço para adversários mais rápidos levarem vantagem sobre ele, sendo algo que ele não demonstrou saber reverter. E além disso, a falta de grandes feitos e a derrota para a própria Aquila, que naquele momento nem estava no seu auge, pesam bastante contra ele. Por isso, ele acaba ficando nessa nona posição. The world looks so much larger, does it not? From down here. Os irmãos Ferox são bastante perigosos, principalmente pela dinâmica deles em trio. Individualmente, eles não são ali tão difíceis de derrotar, mas juntos eles passam para outro nível. São extremamente coordenados, rápidos e imprevisíveis. E isso cria uma vantagem gigantesca contra adversários que são acostumados a lutar em duelos individuais. Esse fator surpresa faz com que eles consigam vencer oponentes que no papel seriam até superiores, principalmente se esse adversário não tiver muita experiência. Um exemplo disso foi a vitória contra o Lugas, o campeão do torneio da Casa de Ashur. E além disso, eles ainda massacraram toda a guarda pessoal de Opter e mataram ele logo em seguida. Agora na série temos apenas Sátiros e ele continua sobrevivendo, então dá pra ver que ele ainda consegue se manter nas batalhas da arena, mas já não tem o mesmo impacto de antes. Muito do poder deles vinha exatamente dessa sincronia entre os três irmãos. Caelus é um gladiador que combina muito bem experiência e habilidade. Ao longo da temporada, ele demonstra algo que poucos gladiadores mais jovens têm, que é uma leitura de combate. Ele não luta só ali com o corpo, mas também com a mente. Seus movimentos sempre são calculados. Ele passa ali uma confiança de que já enfrentou muitos adversários, e mesmo em uma fase mais avançada da sua carreira, Caelus ainda compete em alto nível, sendo até o melhor gladiador de Ashur até o momento da sua morte. Acho que só no final ali que a Aquila ultrapassa ele. E no Ludus ele também assume brevemente a posição de Doctore, ficando ainda mais claro o tamanho da sua experiência e conhecimento em combate. E além disso, ele mesmo menciona já ter derrotado Magnetius, que foi um grande campeão da Casa de Batiatus. Sim, isso foi quando ele era mais jovem, mas mostra um nível de habilidade que ele sempre teve. E técnica não é uma coisa que se perde com o tempo, pessoal. E na luta contra a Sita, uma das mais intensas da temporada,
mesmo ela sendo mais jovem e tendo claramente ali uma vantagem em resistência, vigor e força, Kelados consegue equilibrar o combate e em vários momentos quase sai vitorioso. E detalhe que nessa luta, Kelados não sabia o que enfrentar, então ele não teve um preparo específico como a Aquila teve. Então a derrota do Kelados não foi tanto por falta de habilidade, porque tecnicamente e em experiência ele é superior a Sita. O que pesou mais mesmo foi esses fatores físicos. Primeiramente, a surpresa de encarar esse estilo completamente diferente, e segundo, esse desgaste natural da idade dele, que impacta diretamente em alguns atributos, como explosão, velocidade e resistência. Quanto mais a luta se prolongava, pior era para Kelados. A Sita se mostrou uma gladiadora bem dominante, tem muita força física e mesmo sendo mais forte e mais pesada, ela ainda consegue manter um bom nível de habilidade e agilidade, tanto que ela luta com 2 espadas, um estilo que favorece muito lutadores que são mais rápidos, e na luta ali contra o Kelados, ela apresenta um estilo bem físico, agressivo e fora do padrão, o que dificulta bastante a leitura dos seus movimentos, principalmente quando o adversário não sabe que vai enfrentar ela. Então esse fator surpresa pesa muito a favor dela. Mas por outro lado, na luta contra a Aquila, deu para perceber que quando o oponente já conhece o seu estilo, a Sita se torna uma adversária bem menos complicada. Tanto que ela não ofereceu o mesmo nível de desafio que ela apresentou contra o Kelados. Mas mesmo assim, pela combinação de força física, resistência e agressividade, ela continua sendo uma oponente bem intimidadora. A Aquila é sem dúvida a maior ascensão da temporada, em termos ali de evolução de combate. Ela começa como uma gladiadora sem muita instrução, mais promissora, ainda limitada ali por desvantagens físicas, como a força, por exemplo, e ao longo dos episódios o que vemos é um processo de adaptação, mudando até o seu estilo de luta. Em vez de tentar competir na força bruta, ela passa a usar velocidade, mobilidade e leitura de luta para estar criando aberturas. E isso fica evidente principalmente nas lutas contra adversários que são fisicamente superiores, onde ela se ajusta e vira o combate aos poucos. Coisa que vimos na luta contra o Ammonius, por exemplo. E no final, a vitória contra a Sita é o ápice desse arco da Aquila, mostra muito ali a maturidade e evolução dela, uma gladiadora bem mais preparada e treinada. Ela luta com planejamento, o que reforça ainda mais a sua evolução. E outro ponto importante é que no final, seu estilo de luta se torna muito diversificado. Além de ter passado por 3 estilos de lutas diferentes durante a temporada, ela absorveu ensinamentos de Cole, Starkon, Ashur e Kelados. Então isso expandiu muito o repertório dela, fazendo com que a Aquila se torne muito imprevisível. E talvez aí, em temporadas futuras, vemos ainda mais essa evolução e uma Aquila subindo ainda mais nesse ranking. Hail Caesar. Bom, o Ashur teve um enorme upgrade da série original para essa, muito por conta de ter sobrevivido até o fim enfrentando Spartacus e os rebeldes. Ele tem uma mente muito afiada e em combate isso se traduz em soluções rápidas. E de vez em quando até algumas trapaças que fazem ele se sobressair contra alguns adversários que teoricamente são mais poderosos do que ele. Desde a série original, o Ashur sempre foi esse tipo de lutador, alguém que compensa essas limitações de habilidade dele com leitura do oponente e uma certa malícia ali. E aqui, em A Casa de Ashur, vemos uma evolução bem interessante. Ele continua manipulador e estratégico, mas agora ele demonstra um crescimento técnico das suas habilidades mesmo, fruto de anos sobrevivendo em um ambiente bem brutal. Ele não é um gladiador dominante no sentido clássico ali da palavra, como Crixus e Gânicos, por exemplo. Ele é mais um sobrevivente nato. Na série, vemos que ele derrota com facilidade seus gladiadores, mostrando que suas habilidades realmente evoluíram, e na luta contra o César, temos provavelmente a melhor versão do Ashur até agora. Se contássemos só a habilidade, César provavelmente seria superior. Mas o Ashur, ele vence pelo contexto, pela imprevisibilidade e pela intensidade do momento. Então, se na série original o destaque dele vinha mais dessas trapaças que ele utilizava,
Em A Casa de Ashur, ele adiciona justamente o que faltava, que era essa habilidade e experiência real de luta. Naquele ranking do top 20 que eu fiz, o Ashur era exatamente o 20º. Só que essa versão aqui do Ashur facilmente subiria muitas posições. E mesmo ainda não sendo o mais forte ou mais habilidoso, o Ashur é sem dúvida um dos lutadores mais difíceis de prever. E por consequência disso, um dos mais difíceis de se derrotar. Júlio César é facilmente um dos guerreiros mais subestimados da trama. Quando a gente analisa ali os feitos dele no universo de Spartacus, fica bem claro que a gente está falando de um combatente de alto nível. Na série original, ele é praticamente um soldado completo, consegue se infiltrar entre os rebeldes, sobrevive em território inimigo, manipula ali situações para destruí-los por dentro e ainda consegue enfrentar diretamente alguns dos melhores guerreiros do exército de Spartacus. Ele derrota Donar em um confronto direto, mata Nemetes, vence Naévia na guerra final e além disso sobrevive a confrontos contra Gânicos e Crixus, que estavam lutando para matar ele. Eu acho bem difícil imaginar quantos personagens de A Casa de Ashur conseguiriam esse feito. E outro ponto que torna César perigoso é sua mente estratégica. Ele sabe muito rapidamente observar e aprender. Então essa inteligência tática, somada à disciplina militar que ele tem, faz ele um lutador extremamente eficiente. E já em A Casa de Ashur, essa ascensão dele ao cargo de legatus reforça ainda mais essa imagem de alguém que continua evoluindo. E sim, ele perde para o Ashur em combate, mas foi muito ali uma situação de momento. O Ashur estava tomado pela fúria e César não esperava entrar em combate naquele momento. Lembrem que nem sempre o melhor vence, futebol tá aí para provar isso. E mesmo derrotado, em vários momentos o César teve vantagem sobre o Ashur e também poderia ter saído vencedor. Então, dentro da lógica da franquia, César continua sendo um guerreiro de elite. Bom, galera, um pequeno roubo aqui na lista, já que Crassus nem aparece na série, mas eu tô ali considerando que ele mantém pelo menos o mesmo nível que foi mostrado na série original. Até porque a história aqui se passa poucos meses após a batalha contra Spartacus. E também eu precisava fechar esse top 10. Melhor Marcus Crassus do que outro gladiador da Casa de Ashur. Na série original, Crassus já se destacava por ser extremamente disciplinado e estratégico. Um detalhe que reforça sua habilidade é o fato dele ter investido no próprio treinamento. Ele compra ali Hilaros, um gladiador campeão, só para dar lições para ele sobre combate, e esse treino se reflete diretamente no estilo que ele adota, que é o de Demaqueros, lutando com 2 espadas, algo totalmente fora do padrão romano, já que todos os romanos utilizam espada e escudo. E esse estilo, pessoal, exige muita habilidade, porque você abre mão de ter uma defesa com escudo e basicamente depende de técnica, reflexos e uma leitura de combate muito boa. Então não é qualquer um que consegue lutar assim. É só pensar que os maiores exemplos desse estilo de luta são Espartacos e Gânicos. E mesmo assim, o maior diferencial de Crassus ainda é sua mente estratégica, fazendo com que ele sempre fique um passo à frente dos seus oponentes. E além disso, ele tem um recurso até interessante ali na luta. Um golpe em que ele agarra a espada do oponente e usa um movimento ali de giro para contra-atacar com a própria arma do adversário. É bem arriscado sim, mas pode fazer ele ter a vitória contra oponentes bem mais fortes do que ele. E por mais que Crassus tenha lutado ali com Spartacus com um certo equilíbrio, eu ainda não coloco ele no topo do ranking, porque vale lembrar que Spartacus vinha de vários confrontos, enfrentando vários soldados romanos, e sofrendo aí nesse processo vários golpes. Então ele já chegou ali para lutar contra Crassus bem cansado e ferido. Mas mesmo assim, Crassus demonstrou um alto nível de habilidade, o que justifica tranquilamente a sua segunda posição nesse ranking. You stand alone, little man. Bom, e no topo do ranking está Collis. O Doctore reúne técnica, experiência, liderança e um respeito que foi conquistado ao longo de anos na arena. Ele tem um controle absurdo de combate e a reputação dele já fala por si só. E um ponto interessante do estilo atual do Collis é que ele tem consciência das próprias limitações físicas dele. Por conta da idade, ele já não tem a mesma resistência ou vigor de antes. E justamente por isso, ele busca resolver a luta o mais rápido possível. Então ele
ele observa e identifica fraquezas ali do oponente e tenta atacar ali de uma forma mais direta e letal, porque lutas longas seriam muito prejudiciais para ele, e Cole sabe disso. A série mostra isso em vários momentos. Ele derrota com facilidade os bandidos enviados por Kossuth, enfrenta os piratas cilícios ali que tentavam capturar Kossuth e Viridia, e ainda vence os irmãos Ferox, que naquele momento eram tratados como os gladiadores mais perigosos da cidade. E o mais impressionante é que ele faz isso com extrema facilidade. E outro aspecto que pesa muito é o passado de Corvus como gladiador de elite. Ele conquistou a liberdade através de vitórias na arena, algo que era muito raro, pessoal, e reservado ali só a lutadores extremamente excepcionais. Só para vocês terem noção, Crixus e Barca passaram mais de 5 anos como gladiadores e ainda não tinham conquistado a liberdade. E a fama e o respeito que Corvus carrega entre os romanos reforçam ainda mais o nível dele. O próprio Acho mostrou pra gente como é difícil conquistar o respeito dos romanos. Então Corvus pode não ser o mais jovem, pode não ser o mais explosivo, mas a sua eficiência, inteligência e histórico ainda coloca ele acima dos demais. E por isso, ele ocupa com justiça o primeiro lugar desse ranking. Eu já disse isso em alguma análise, mas provavelmente Corvus tinha um nível aproximado de Gannicus. Então, quando vocês olharem para Corvus, pensem em como seria um Gannicus mais envelhecido. Então, se fosse o Corvus aqui no auge da sua carreira, ele estaria muito mais distante dos outros guerreiros dessa lista. Bom, então é isso, guerreiros. Comenta aí se você acha que alguém de A Casa de Ashur poderia entrar em um top 10 guerreiros de Spartacus. E se inscreva para não perder os próximos conteúdos. Valeu, pessoal. Até a próxima.